O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, há uma profunda relação entre a cruz de Cristo, que a igreja celebra neste domingo, solenidade da exaltação da Santa Cruz, e esta outra imagem de Nossa Senhora da Gruta. Há uma profunda relação. E, ao mesmo tempo, são duas imagens que ilustram, que tocam profundamente na minha vida e na sua vida. É uma mesma imagem. A imagem de que nós somos peregrinos nesse mundo e que Deus, em sua infinita misericórdia, quis estar perto de nós na nossa passagem por esta terra. Eis o mistério. Não estamos sozinhos. Deus quis estar conosco. Deus quis vir em nosso socorro. Se eu olho para a humanidade hoje, a sociedade em que nós vivemos, o principal excluído da nossa sociedade, a pessoa que foi colocada para fora da nossa sociedade é Deus. Tudo que nós vemos de desacordo, tudo que nós assistimos de absurdo, é fruto de um mundo, de uma sociedade que colocou Deus para fora dos seus projetos. E aí nós olhamos para Nossa Senhora, nós olhamos para a cruz de Cristo e nós entendemos que, apesar de sempre ter sido assim, o ser humano querendo colocar Deus para fora de sua vida, Deus, em seu infinito amor, insiste em nos procurar. Insiste em vir até nós. Há uma insistência de Deus. Há um apelo de Deus em não nos abandonar, em ficar conosco, em insistir, batendo a porta do nosso coração. Quando Nossa Senhora e São José, Maria e José, aceitaram a missão, primeiro, de serem uma família. Isso é um desafio que eles acolheram e aceitaram. Mas não qualquer família. A família pela qual a salvação entraria no mundo. A salvação entraria na terra. Porque toda família, no final das contas, é isso. É o lugar onde Deus faz a sua morada. Toda família tem essa vocação, de ser um lugar onde Deus é preservado, onde Deus é amado, onde uma outra geração recebe a palavra de Deus. Portanto, é um desafio. E não é a primeira e nem a última vez que eu digo isso para vocês. Satanás, o pecado, odeia a família. Exatamente porque a família é o lugar
onde a salvação de Deus acontece em primeiríssimo lugar. Eu desafio, eu sou ainda mais contundente em desafiar, em dizer que antes de Deus habitar em nosso coração, Deus habitou em nossa família. Foi pela nossa família, é pela família que Deus habita em nossa vida, em nosso coração. Seja essa a família nuclear, a nossa família biológica, seja a família mais estendida que é a igreja. Aqui nós estamos em família. Portanto, São José e Nossa Senhora aceitaram o desafio de ser família. E o Verbo se fez carne nessa família e habitou entre nós. O primeiro templo de Deus, a primeira morada de Deus, foi o ventre de Nossa Senhora em uma família guardada, protegida por São José. Vocês acham que o inferno ia ficar calado? Vocês acham que o diabo ia ficar tranquilo? Vejam o sofrimento da Sagrada Família de Nazaré. E aí, os instrumentos que Satanás e que o mundo vão usar. E normalmente, o instrumento principal é o poder do império. É o poder dos poderosos desse mundo. É o poder do César. Eu vou dizer com todas as letras, é o poder político, que é o poder mais terrível que possa existir, porque é o mais abrangente de todos. Obrigar uma mãe com 9 meses de gravidez, uma família, a sair de sua terra, Nazaré, para fazer um recenseamento em Belém, a terra de onde eles tinham origem, a terra originária de São José. Só o poder de quem tem as armas na mão, só o poder de quem tem a justiça nas mãos, só o poder de quem tem o dinheiro na mão, pode obrigar, pode fazer. E é esta cena, é que nós criamos um ar bucólico em torno da Sagrada Família de Nazaré, em torno do Natal. Nós pintamos isso com cores muito suaves, mas a gente não se dá conta da tragédia, a gente não se dá conta da dor, a gente não se dá conta do sofrimento que foi o nascimento de Jesus. E um sofrimento que não para em uma gruta de Belém. É um sofrimento que depois é estendido na volta para Nazaré. É um sofrimento que depois é estendido porque o Estado, o poder político não se dá por satisfeito. E aí agora é a vez não dos Césares, mas do poder mais próximo. Quanto mais próximo, tanto mais complexo. E se for para o mal, perigoso. Agora é o poder de Herodes, em que a Sagrada Família se vê obrigada a ser exilada. A Sagrada Família teve que ir para o exílio no Egito. Teve que fugir da mão poderosa, do braço poderoso daqueles que querem a morte. Daqueles que querem a morte. Uma cultura de morte que não foi inventada agora. Uma cultura de morte que sempre existiu. Que quando não mata a criança no ventre da mãe, trabalha para que a morte seja depois do nascimento. Seja calando a vida dessa pessoa por morte mesmo, matando mesmo essa pessoa, seja matando essa pessoa ideologicamente, mentalmente. O que nós assistimos na nossa sociedade são cadáveres andando, mortos-vivos, walking dead. Nós vivemos numa sociedade de zumbis, alienados pelos meios de comunicação, alienados porque não temos o poder, nos sentimos sem poder de ação, de atitude, e nos vamos filtrados, nós somos filtrados, nós somos esmagados e filtrados para não sermos aquilo que Deus nos chamou para sermos. E aí você vê um camarada, um jovem, muito daqui de Alphaville, preso ao álcool, preso às drogas, preso à jogatina, preso a uma vida vazia, presos, mortos, sem as suas capacidades desenvolvidas. Nossa Senhora e São José aceitam isso?
Eles aceitam a morte? Eles aceitam a tirania? Não. Nem que seja preciso ir para o exílio. Eles vão para o exílio, eles vão para o Egito. Eles fogem da força tirânica dos Césares e dos Herodes. Essa é a cena de Nossa Senhora da Gruta. A gruta era o lugar que provavelmente foi usado, no mínimo, pela Sagrada Família 2 vezes. Quando voltam de Belém para Nazaré e quando estão fugindo para o Egito. A gruta é o símbolo desse lugar de refrigério, desse lugar de repouso, onde a mãe pode se sentar com o filho e dar de mamar ao filho. Onde a mãe está dizendo para o filho: eu estou aqui, tenha calma, tenha paciência, eu não sou a tua mãe? É o que Nossa Senhora diz aonde? Em Guadalupe. É o que Nossa Senhora diz onde? Em Fátima. É o que Nossa Senhora diz em outros lugares. Em todas as aparições de Nossa Senhora, ela diz: calma, eu sou tua mãe, eu estou aqui. Agora vai inverter-se. Na história de Nosso Senhor, vai inverter-se. Agora vai chegar a hora do filho dizer para a mãe: calma, eu estou aqui. Veja como as 2 cenas, a da gruta e a da cruz, elas se completam. A mãe vai silente, silenciosa, acompanhar o filho. Em todas as grandes passagens, os grandes momentos de Jesus, a Virgem Santíssima estará presente. Não tem uma cena grandiosa da vida de Nosso Senhor que ela não esteja discretamente presente. Nossa Senhora é a Virgem que acreditou. Nossa Senhora é a Virgem da esperança. É a mãe da esperança. É a mãe da santa esperança. Se eu e você perdermos a esperança, nós vamos perder tudo. Se nós perdermos a fé, nós perdemos tudo. Se a gente se juntar a esse ódio que está aí fora, nós perdemos tudo. Nós não podemos perder o amor. Nós não podemos perder a fé no poder do amor, porque é desesperador quando você vê o que o ódio faz, o que o ódio do império, o que o ódio do poder, o que o ódio pode fazer. Não, eu não concordo com tudo o que o Charles Kirk dizia. Não concordo. Mas acho que ele tem direito a dizer o que ele dizia. Que algumas pautas têm que ser conversadas civilizadamente. Que a gente tem que sentar e conversar. Sobre cotas, sobre imigração, sobre gênero, sobre uso de armas, sobre todo o assunto que diz respeito à nossa humanidade. Caramba! E que você pode pensar diferente de mim. Jesus foi vítima exatamente disso. Jesus foi vítima exatamente... O que Jesus fazia? Dizer, falar. Amigos, eu acompanhava e via muitos vídeos de pessoas que pensam exatamente o oposto do que a igreja ensina. Eu vi essas pessoas comemorando a morte de um ser humano. Um cirurgião comemorando que o tiro foi certeiro, que o tiro pegou na cervical, na coluna, no pescoço, mas certeiro para matar. Um cirurgião neuro comemorando a pontaria. Quer dizer, o requinte de maldade, o requinte de desumanidade. Esse historiador que zombou do Rio Grande do Sul, esse historiador, o teu filho acompanha ele, o teu filho que estuda, ele vê os vídeos, inclusive para fazer a comparação entre as diversas análises, leituras da história do Brasil. Eu sou um dos que via. Eu não sou contra. Aliás,
exatamente essa liberdade que nos dá a condição de ver quão canalhas eles podem ser. Quão canalha uma pessoa da direita ou da esquerda pode ser. É essa liberdade de expressão. Quando fica no âmbito da fala, quando fica no âmbito da discussão. Não. O ódio não suporta ouvir o contraditório. O ódio não suporta ouvir aquilo que ele não acredita. Por isso Jesus morreu. Jesus morreu porque o que ele dizia era insuportável aos ouvidos daqueles que querem apenas ouvir aquilo que lhes interessa, aquilo que eles acreditam. E o Evangelho é uma provocação. O Evangelho, quando ele é pregado, quando ele é anunciado, ele tem implicações políticas. Caramba, onde você não entendeu isso? Que o simples fato de Deus ter se encarnado no ventre de Nossa Senhora desencadeou o ódio do império. Que o fato de Jesus pregar o amor, o perdão, a misericórdia, de Jesus pregar, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que isso tinha implicações políticas, implicações econômicas, implicações sociológicas, implicações antropológicas, implicações psicológicas. Não seja tolo de imaginar que é neutra a pregação que eu faço aqui. A pregação do Evangelho, ela tem consequências, e são essas consequências que muitas vezes tem um preço. E a grande pergunta é essa: São José estava disposto a pagar o preço? Nossa Senhora, quando aceitou ser mãe do Salvador, quando Maria e José aceitaram ser família, aceitaram o plano de Deus, aceitaram obedecer a Deus, eles sabiam da implicação, daquilo que estava implicado nisso. Você acha que você vai ser família de boa? Você acha que você vai entrar para a vida social, para construir uma empresa, construir um negócio, uma carreira, e que não, se você for cristão, isso não vai ter implicação? Você acha que você vai entrar para a política, para essa política que está aí fora, e não vai ter implicação? Você acha que você vai ser advogado no Brasil de hoje e você não vai ser crucificado se você levar a sério as pautas do Evangelho, o ensinamento do Evangelho? É uma maluquice. O cara quer ser católico, o cara quer ser cristão, e ele acha que o Evangelho é uma coisa neutra. Não, você não está numa colônia de férias. Não, isso aqui não é um piquenique de domingo. Não é um momento de diletantismo na parte da manhã, que você vem com a sua família para ouvir coisas legais e neutras e que tudo bem. Não, meu irmão. É por isso que tem gente que sai daqui com ódio. É por isso que tem gente que vem e não volta mais. Porque o Evangelho, ele sacode, ele mexe com as estruturas mentais, ele mexe com as estruturas sociais, ele mexe com o ser humano. E agora você entende a cruz. Agora você entende a cruz. E aos pés da cruz está a Virgem Santíssima. Não, a resposta da cruz não é o ódio. A resposta da cruz não é a vingança. A resposta da cruz não é vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Não, a resposta da cruz é: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A mensagem da cruz está na leitura do Evangelho de hoje. Nicodemos era um cara que não queria se comprometer, como alguns que tem aqui na paróquia. Nicodemos era desse tipo. Tá, eu vou, mas eu vou de noite, que é para ninguém, né? Eu vou, mas também não vou todo domingo não, padre. Já é um exagero. Eu vou, mas o padre do Birajara é um chato, né? Pega pesado, né? Não, ok? Não. Então Nicodemos era desse tipo, né? É bacana, tudo, mas também não me comprometa, não me comprometa. Na calada da noite, Nicodemos vai ter com o Nosso Senhor. E aí ele fica encantado, porque agora mais próximo, né? Mais tete a tete.
Por isso que tem muita gente que não vem confessar. Entendeu? Porque no tete a tete o negócio muda. Porque tem muita gente que não faz direção espiritual. Por isso, não quer conversa. Mas Nicodemos teve essa curiosidade santa. E ali na calada da noite, ele vai dizer para Jesus: mas o que eu preciso fazer para colher essa palavra, essa mensagem? Veja, aquilo que Jesus estava falando, não é isso? Quer dizer, eu acho que na cabeça de Nicodemos, não somente era perigoso ele ser visto com Jesus, como eu também tenho que ver quais são os prognósticos. Diga aí para mim como é que daqui para frente, como é que vai rolar a coisa se eu aceito, se eu vivo isso que você está dizendo. Então, primeiro que Jesus vai dizer para ele: filho, Nicodemos, Nicole. E aí, quem pegou, pegou, né? Porque tem todo... Porque eles fazem isso, né? Você vai ter que entender uma coisa. Você vai ter que nascer de novo. Você vai ter que nascer de novo. Nascer do alto. Nascer da palavra. Nascer de Deus. Nascer do Espírito Santo. Só isso. O que vai ter que acontecer com a sua vida, com a minha vida? Se eu quero Jesus, se eu quero o Evangelho, se eu quero seguir os passos de Nossa Senhora, se eu quero seguir os passos e o exemplo de São José, se eu quero uma sagrada família para a minha vida, eu tenho que nascer de novo, nascer do alto. Tudo vai ter que mudar. Uma reconfiguração na tua vida. Aí não dá, né? Aí é pedir muito. E o que Nicodemos fala para o nosso Senhor: fala assim, eu vou ter que entrar de novo na minha mãe? Como é que é isso? Sabe assim, quando a pessoa faz uma piada que é para ver se relaxa? Porque ele viu a gravidade daquilo que Jesus está dizendo. Quando Jesus percebe que Nicodemos ainda não tem a força de dar esse passo, Jesus vai dizer: mas o Filho do Homem não veio para condenar. É o evangelho da missa desse domingo. Vai chegar um dia, Nicodemos, que você não terá essa possibilidade de estar comigo tete a tete, conversando. Vai chegar o dia em que o Filho do Homem será levantado, como a serpente foi levantada no deserto. Lembra? Um povo de cabeça dura, um povo que não queria ouvir a palavra de Deus, um povo que não escutava Moisés, um povo que estava sempre reclamando inclusive quando as coisas iam bem, um povo que não sabia reconhecer quando Deus o visitou e o libertou. As consequências da reclamação do povo, do fechamento do povo, foi que o povo se tornou vítima, o povo se tornou aberto para que Satanás entrasse no acampamento, para que a serpente entrasse e matasse as pessoas no acampamento. É interessante porque a tradução de serpente, aquelas serpentes de fogo que entram no acampamento, é serafim. E serafim é um dos grupos dos anjos que caíram do céu com Satanás. Inclusive a tradição diz que Satanás era um serafim. Então na realidade aquilo não estava tratando apenas de cobras, aquilo era um símbolo do inimigo que entra na nossa vida quando nós, ao invés de louvarmos e agradecermos a Deus, nós ficamos reclamando de Deus. Nós abrimos a boca para fechar o nosso coração e reclamar. Fechamos o coração e abrimos a boca para reclamar. Satanás entra e destrói o acampamento e destrói a família. Mas a cura veio porque Deus mandou Moisés erguer no acampamento a imagem de uma serpente. Então aquilo que era instrumento de morte agora se transforma em instrumento de cura. Aquilo que era instrumento de morte, olhe para a cruz, agora se transforma em instrumento de cura. Aos pés da Santa Cruz está Nossa Senhora, a Virgem obediente, a Virgem que não perde a fé, a Mãe que conserva no seu coração a santa esperança. Todos que estão em volta zombam ou se desesperam. Nossa Senhora permanece em pé. Como na gruta
de Belém. Ela está segurando nos braços o seu filho. Ali é simbólico, claro que ela não conseguiria segurar, mas ela está sustentando com a oração. Ela está sustentando com a fé. Meu irmão, nosso país está ferido. Nossa juventude está ferida. Nossas mães estão feridas. Nossos jovens e crianças estão feridos. Nós estamos vivendo um tempo de cruz. E Deus está dizendo para você: o meu filho foi levantado para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que olhe para ele não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Olhe para a cruz. Olhe como Nossa Senhora olhou para a cruz. Abrace a cruz. Desse momento tão difícil, desse momento talvez de enfermidade na sua casa, talvez um momento de crise financeira na sua história, talvez esse momento de nonsense, de não compreensão do que está acontecendo. Olhe para a cruz e saiba que a vitória vem da cruz, o amor de Deus vem da cruz, a misericórdia de Deus vem da cruz e daquela que está aos pés da cruz, a Virgem Santíssima. Então agora eu posso terminar dizendo: a primeira que levantou Jesus, aquela que primeiro ergueu nosso Senhor, foi Nossa Senhora. Está ali a cena, ela erguendo o Salvador nos braços, ela cuidando do Salvador, ela dando a própria vida dela. O leite é isso, né? O leite da mãe é a própria vida dela ao Filho de Deus. E agora o Filho de Deus dá a ela e a toda a humanidade o seu amor, a sua misericórdia, o seu sangue precioso. É lindo. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Só em Deus nós encontramos esperança. Só em Deus nós encontramos a força para continuar. Como ir embora depois da cruz? Como esperar a Páscoa depois dessa cena? Só a fé. Só a fé. Não tem outro remédio, meu irmão, não existe. Depois da morte, depois do fracasso, depois que todos zombam de nós, depois daqueles que dizem que venceram, que são os poderosos, depois disso tudo, só a cruz pode te dar esperança. Porque você sabe que ali está o amor de Deus que venceu a morte. Ali está o amor de Deus que venceu o mundo. Ali está o amor de Deus que venceu o pecado. Ali está o amor de Deus que venceu Satanás. O império de Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Ali ele sabe que a batalha final ainda não chegou, mas que a batalha decisiva foi concluída. Sabe aquela batalha em que a vitória está garantida? Está ali, ó. É essa batalha. Então coloque-se com Nossa Senhora aos pés da Santa Cruz. Com Nossa Senhora, traga Jesus para perto do seu coração e diga: nesse domingo, encerrando a festa de Nossa Senhora da Gruta, a gruta hoje será o meu coração. Vem, Senhor Jesus. Vem morar em mim. Vem habitar em mim. Enche-nos de santa esperança, hoje e sempre. Amém. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.